Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! A Air Fryer virou o eletrodoméstico queridinho na casa de muitas pessoas. Ela veio com essa promessa de preparar os alimentos de forma similar a uma fritura, porém sem utilizar o óleo. E por conta disso, obviamente, tem essa questão de que o alimento consumido vai ser mais saudável, né? Porque a gente não vai estar consumindo uma grande quantidade de gordura. Só que aí vem outras questões, e a principal delas é se existe algum mal que consumir esses alimentos feitos na Air Fryer pode fazer para nossa saúde. Será que tem algum jeito que a gente precise cuidar para preparar esses alimentos? Então fica comigo no vídeo de hoje, eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre a Air Fryer, te explicar um pouquinho mais sobre como que ela funciona, para você fazer as suas coisas aí na sua Air Fryer de forma bem tranquila. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e também já ativar as notificações apertando no sininho aqui embaixo. Eu quero começar te contando como a Air Fryer funciona, que ao entender a forma de funcionamento do eletrodoméstico, a gente consegue entender o que pode ou não causar na nossa saúde, né? Então a Air Fryer nada mais é do que um mini forno de convecção que vai utilizar a umidade do próprio alimento para fazer ali o cozimento. Então vai circular o ar dentro da Air Fryer, retirando a umidade desse alimento e fazendo ele então cozinhar. E por conta disso, obviamente, a gente não precisa adicionar uma grande quantidade de óleo, né, de outra gordura que seja, naquele alimento ou para fazer realmente aquela preparação. E para a gente ter essa circulação de ar que eu comentei, aquelas cestas ou as grades que a gente encontra dentro da Air Fryer que vão permitir que esse ar circule por dentro do equipamento. Então, o que esse ar vai fazer de diferença, né? Quando a gente tem esse ar circulando por todo o equipamento ali dentro da Air Fryer, ele vai funcionar como se fosse a gordura que a gente imerge o alimento e cobre todo ele, né? Então, ele vai esquentar por inteiro. O mesmo princípio, só que com o ar que vai circular dentro dessa Air Fryer. O ar quente, ele vai cobrir toda a superfície daquele alimento que a gente está preparando. E apesar de o alimento que a gente consome ficar muito parecido com uma fritura, na verdade, a forma de preparo e de cozimento é muito similar quando a gente assa um alimento, porém, é uma temperatura muito mais alta do que a gente consegue chegar num forno convencional. Esse processo de cozimento que a gente está conversando, ele vai fazer uma reação química conhecida como reação de Maillard. E o que isso vai acontecer, né? É quando a gente tem a proteína do alimento com um carboidrato redutor na presença de um calor muito alto. Essa reação de Maillard, ela vai trazer aquela coloração dourada que a gente conhece de uma fritura, por exemplo, e é o que acontece também quando a gente coloca um alimento dentro da Air Fryer. Então aquele aspecto dourado, bem brilhante, que fica realmente num alimento depois que a gente prepara ele. Quando a gente pensa por esse lado de que a gente não vai estar adicionando gordura num alimento que a gente prepararia por fritura de imersão, por exemplo, a Air Fryer acaba sendo um ótimo negócio. Por quê? A gente já sabe que essas gorduras que a gente utiliza para fazer, por exemplo, uma batata frita, ela não é uma gordura indicada para a gente consumir em grandes quantidades, ela vai ter um perfil pró-inflamatório, levando o nosso corpo a ficar mais predisposto a desenvolver algumas doenças, tá? Além de que essa gordura tem uma quantidade de calorias muito grande e quando a gente frita o alimento por imersão, a gente acaba consumindo grande parte desse óleo ali que a gente tá fritando, acaba entrando no alimento e a gente vai consumir também. Então é uma quantidade de calorias muito maior. Quando a gente prepara o alimento na Air Fryer, a gente não vai ter essas questões, né? Então vai sim ser um alimento que não vai ter uma grande quantidade de gordura, que causaria ali uma inflamação no nosso organismo, além de a gente estar economizando calorias, digamos assim. O que muitas pessoas têm falado, né, talvez você já tenha até lido, é que durante esse processo de cozimento do alimento dentro da Air Fryer, pode haver a formação de acrilamida, que é um composto que acaba se formando nessa reação de Maillard e que ela está sendo estudada que provavelmente ela tenha um potencial carcinogênico, ou seja, quando a gente consome grandes quantidades dessa acrilamida, a gente tem a maior tendência a desenvolver um câncer. A acrilamida ela vai ser produzida quando a gente tem as proteínas, né, os aminoácidos, que se juntam a um carboidrato redutor em altas temperaturas. Essas altas temperaturas elas vão variar ali geralmente acima dos 120 graus. A gente já tem a formação dessa acrilamida acontecendo.
A gente vai ter a presença da acrilamida em alimentos como a batata frita, por exemplo, alguns ingredientes algumas preparações que a gente utiliza farinha de trigo, alguns cereais, né? A gente tem, quando passa ali por esse processo de cozimento, de altas temperaturas, pode sim se formar essa acrilamida durante o processo. E como você pode perceber, a temperatura para a gente ter a formação desse composto, que teoricamente é carcinogênico, não é muito alta, né? 120 graus é uma temperatura que facilmente, em qualquer forno convencional, qualquer forno de casa, a gente consegue alcançar essa temperatura. Então, teoricamente, a gente tem a formação da acrilamida quando a gente prepara um alimento no nosso próprio forno, por exemplo. E outro detalhe que é importante a gente comentar é que quando a gente consome um alimento frito, aquela fritura por imersão que a gente estava conversando até há pouco, a gente também tem a formação dessa acrilamida, porque a gente também chega a essa temperatura acima dos 120 graus. É muito importante que a gente tenha muita cautela ao dizer que um único composto vai causar câncer no nosso organismo, tá? A gente tem hoje uma grande quantidade de estudos que sim, estão demonstrando que a acrilamida pode ter esse potencial cancerígeno, mas eu quero ressaltar com você que esses estudos acabam utilizando uma quantidade muito alta da acrilamida, né, desse composto. Então, no nosso dia a dia, muito provavelmente a gente não alcança a quantidade de acrilamida que eles utilizam ali no estudo, então a gente não consome tudo isso. Além de que eu quero que você tenha e desenvolva, né, um bom senso quando a gente vai ouvir certos tipos de informação. É importante a gente lembrar que a gente tem cozido, né, feito ali os alimentos desde que a gente é a espécie humana, né? Desde que a gente precisa comer, se alimentar, preparar os alimentos, a gente tem feito dessa forma, a gente cozinha, a gente assa, e todos esses alimentos passam por reações e formam moléculas compostos. Então, desde que a gente se alimenta, a gente tem esses compostos presentes na nossa alimentação. Obviamente, é muito importante que a gente varie os alimentos que a gente consome e também a forma que a gente vai preparar esses alimentos. Se você só consome alimentos que são fritos por imersão, né, aquelas frituras, se você só consome alimentos assados ou feitos na air fryer, com toda certeza você vai estar consumindo uma quantidade maior de acrilamida do que uma pessoa que faz ali seus alimentos refogados, cozidos em água, cozido no vapor, e vai variando essa forma de preparar os alimentos. Além de que, eu quero te falar que os benefícios de você consumir um alimento preparado na air fryer vai ser muito maior do que esse malefício da acrilamida. Então, se você for preparar o mesmo alimento na air fryer ou na fritura por imersão, com toda certeza preparar na air fryer é melhor, porque tem toda aquela questão de gordura que a gente estava conversando, de você economizar essas gorduras, né, que são pró-inflamatórias, economizar calorias também. Então, se você puder optar, a air fryer vai ser sim uma ótima opção. E alguns estudos, inclusive, já começam a comparar a quantidade de acrilamida que a gente tem no alimento preparado na air fryer e na fritura por imersão. E esses estudos já estão nos mostrando que a quantidade de acrilamida nos preparados na air fryer vão ser até menores do que naqueles alimentos preparados na fritura por imersão. Então, acaba sendo muito vantajoso realmente. E não custa a gente falar, relembrar que a gente precisa ter uma escolha correta dos alimentos que a gente vai preparar na air fryer também, né? Não adianta a gente trocar somente a fritura por imersão pela air fryer, mas estar consumindo aqueles nuggets, batatas fritas, aquelas pré-congeladas, né? Enfim, alimentos que você já compra pronto, que você só coloca na air fryer e é isso aí. Não, o ideal é que você mesmo prepare alguns alimentos, né? Escolha alimentos ali in natura, minimamente processados, que com toda certeza vai ser uma melhor opção, você vai ter uma alimentação muito mais equilibrada e saudável. Você também tinha essa dúvida referente à air fryer? Você utiliza bastante a air fryer na sua rotina, no seu dia a dia? Tem alguma receitinha que você poderia compartilhar comigo? Escreve aqui nos comentários, eu sou fã da air fryer, eu utilizo muito na minha casa e tô sempre inventando coisas diferentes. Então compartilha comigo, eu vou adorar ver a sua receita, o que você faz aí na sua casa. Aproveita também e já curte esse vídeo se eu te ajudei com essas informações e compartilha com alguém que também tem uma air fryer em casa e vai amar saber de tudo isso. Eu espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!